Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma videoaula. Estaremos estudando a lição de número 11, falando sobre os atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Na lição passada, nós concluímos o capítulo 3. Agora nós estaremos iniciando aí na sequência o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, onde nós estamos estudando na nossa lição bíblica da escola dominical. A lição que tem por título geral a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos na lição de número 11, estamos próximos aí de finalizar o trimestre, o segundo trimestre de 2020. Nós estaremos estudando nessa aula, falando sobre os atributos da unidade da fé, nessa aula de hoje. A leitura do texto áureo, que diz da seguinte forma, está registrado em Efésios, no capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamado. Aqui nós temos Paulo chamando os irmãos, fazendo um apelo aos irmãos para andarem conforme o chamado que eles receberam anteriormente. Nós podemos observar que a unidade da igreja ela depende de que os crentes evidenciem a forma de viver no cotidiano. A forma de viver cotidiana, a humildade, a mansidão, a longanimidade, que são alguns atributos que pertencem ao fruto do Espírito, nós vamos estar estudando nessa aula. Nós temos aí como base a leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4, e temos também Colossenses no capítulo 1, versículo 9 até o versículo 12. No capítulo 4, o apóstolo Paulo ele já começa solicitando aos irmãos, fazendo um apelo aos irmãos para andar de forma digna, assim como eles foram chamados. A comunhão que os crentes evidenciam entre si, isso é notório, isso é visto e é evidenciado no viver cotidiano, no viver diário de cada um. De forma humilde, de forma simples, com mansidão, com longanimidade. E o objetivo da nossa aula mostra que a unidade da igreja é o resultado desses fatores. Então, para que se tenha uma igreja unida, uma igreja que vive em comunhão, esses fatores são preponderantes aí na vida da igreja. Nós vamos estudar também algumas dessas virtudes, essas virtudes que nós falamos aí, que são fundamentais para que a igreja possa crescer em harmonia, em comunhão. Nós vamos falar sobre a mansidão, a humildade e a longanimidade. Esses fatores aí que fazem com que a igreja viva em harmonia. Porém, somente essas virtudes, que são dons espirituais, elas sozinhas elas não adiantam, elas precisam estar acompanhadas de um caráter transformado, uma pessoa que tenha uma verdadeira regeneração, uma verdadeira transformação. E quando essas virtudes, esses fatores fazem parte da igreja, a igreja ela cresce em harmonia, em comunhão. E nós temos 3 pontos da nossa lição. Primeiro é para haver humildade, para haver unidade é preciso humildade. O segundo, para haver unidade é preciso mansidão. E para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Esses são os 3 pontos que a nossa aula está sendo dividida. Vamos ao primeiro ponto. Nós vamos falar de humildade, mas afinal de contas, o que é ser humilde? Tem muitas pessoas que confundem humildade com desleixo, né? Olha, humildade é uma virtude de uma pessoa que reconhece as suas próprias limitações e fraqueza
e age de acordo com a sua consciência. É aquele que não tenta se projetar sobre as demais pessoas, nem se mostra superior a elas. Mesmo sendo ela superior, ela não vai demonstrar isso como um ato de superioridade. E essa virtude, ela é de vital importância para a comunhão. É necessário que os crentes sejam humildes para com Deus e para com os seus semelhantes também. A humildade, ela tem que ser demonstrada tanto no âmbito horizontal quanto no vertical, principalmente para sermos humildes tanto para com Deus como para com os homens. E quando nós demonstramos isso na nossa vida, a humildade, não quer dizer que nós seremos fracos. Isso não demonstra fraqueza, muito pelo contrário. Vamos lá. O primeiro ponto ele está subdividido aí em 3 subtópicos. Nós vamos estar estudando os 3. O modo digno de viver do cristão. Paulo, ele apela aos irmãos, já aí no primeiro versículo, dizendo da seguinte forma: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Ele está fazendo aí um apelo aos irmãos. Para quê? Para que eles possam levar uma vida diária que corresponda ao chamado recebido para serem membros do corpo de Cristo. Com o propósito de o quê? De proporcionar essa unidade, essa comunhão. O apóstolo ele apresenta 3 virtudes essenciais, que é o quê? A humildade, a mansidão e a longanimidade. Nós vamos falar de cada um dos 3 aí. Vamos começar com a humildade. Humildade é um sentimento de gratidão pela dependência de Deus. O contrário de orgulho, né? O contrário da pessoa que é humilde, nós temos aí o orgulhoso. Para muitos, humildade é sinônimo de fraqueza, de ser fraco, é uma virtude negativa. Porém, o nosso mestre mostrou o contrário com relação a isso. O próprio Jesus, em sua vida, esse sinal de humildade ele aparece como uma virtude. E nós podemos ver aí quando nós lemos lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 ao 7, lá está registrado que ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. E a exemplo disso, nós podemos observar quando Jesus, juntamente com os seus discípulos, para lhes dar uma lição, o que ele faz? Lá em João, no capítulo 13, nos versículos 13 a 15, Jesus ele lava os pés dos discípulos. E sendo ele mestre, sendo ele aquele que é líder, aquele que estava ensinando, ele se pôs nessa posição, dando uma lição para os seus discípulos. Então, ele queria que os seus discípulos continuassem a aprender aquela lição e propagasse a humildade. Estava dando uma lição para eles sobre a humildade. E não, como muitas pessoas dizem aí, que é um sinal de fraqueza, é uma virtude negativa. E nós observamos que a verdadeira humildade não é aquela que muitas pessoas tentam transparecer de uma forma transvestida, mas fica claro que a pessoa humilde, ela expressa modéstia em oposição de orgulho, de arrogância, ela não se vangloria em ser humilde. E sempre quer o bem para o coletivo, não individualmente. Ela promove, a pessoa que tem a humildade, ela busca promover a comunhão entre os irmãos. A igreja, de uma forma geral, ela é uma pessoa que procura sempre estar mantendo a ordem, a comunhão entre o grupo. E essas virtudes só são desenvolvidas no crente através do Espírito Santo. O homem natural, o homem comum, o homem carnal, ele não consegue manter-se dessa forma. Mas, com a presença do Espírito Santo na vida do homem, ele se torna humilde,
Mas vale lembrar que humildade é diferente de ser como muitas pessoas pensam. Pessoas pensam que por ser crente ele é humilde, ele é bobo. Não. O próprio Jesus disse que nós devemos ser simples como a pomba, mais prudentes como as serpentes. O sinal de humildade não quer dizer que todas as pessoas podem pisar naquela pessoa que é humilde, não. O sinal de humildade é uma coisa assim, que a pessoa transparece na vida, mas ele tem uma vida diferenciada. E tem muitas pessoas que tentam aproveitar dessa forma aí de a pessoa ser humilde para tentar ganhar e tentar subir na vida, às vezes, através das pessoas. Mas aquele que é humilde não quer dizer que ele é bobo, que ele é um fraco, não. Ele também tem a lição que o próprio Jesus deixou, né? Que sejamos simples, mas também que sejamos prudentes. No segundo ponto, nós vamos entrar aí no assunto da mansidão. Para haver o quê? Unidade, para haver comunhão entre os irmãos, é necessário que haja a mansidão. O que é a mansidão? A mansidão, ela produz crentes capacitados para o quê? Gerir conflitos. Um crente que é manso, ele tem capacidade de gerir conflitos, promover a paz entre os irmãos. É uma pessoa pacificadora, é uma pessoa que busca a harmonia, viver uma vida tranquila. Quando a própria palavra diz mansidão, é uma pessoa modesta, moderada, é a disposição de ânimo que uma pessoa tem, submissa, é dócil, e também essa característica, essa virtude, ela nos capacita a suportar sem irritação ou ressentimento as falhas e as injúrias dos outros, as injúrias, as falhas alheias. Então a mansidão, ela é um estado, é uma virtude que é um fruto do Espírito que ela nos concede essa graça. Ela é uma virtude, né, que nos concede esse estado para que nós possamos o quê? Viver uma vida tranquila, transparecer da melhor forma possível, segurança, sem estar sendo, às vezes, ridículo para com as pessoas, ignorantes para com as pessoas. Então, para suportar sem irritação ou ressentimento as falhas alheias. E a mansidão, ela é um fruto do Espírito e ela transmite gentileza, cortesia, paciência, e ela está relacionada com a humildade. Ela significa ser modesto nas ações, tratar bem as pessoas, sem ser precipitado. Representa o caráter de Cristo. Quando Cristo diz lá em Mateus 11, 29, que ele diz assim, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, nós temos o exemplo do nosso mestre, de Jesus, que ele era manso e humilde também. Essas virtudes faziam parte da vida de Jesus. E sendo ele nosso mestre, nós como discípulos, nós temos que ter essas virtudes também. E nós temos aí alguns exemplos ao longo da Bíblia. Nosso comentarista citou 2 exemplos aí, é o exemplo de Moisés, lá em Números, no capítulo 12, versículo 3, fala que Moisés era um homem manso mais do que todos os homens da terra, sobre a terra. Mansidão, ela quer dizer o quê? Não guardar rancor ou revidar quando a pessoa for atacada pessoalmente. É aquela pessoa que sobressai diante dessas situações. Nós temos aí lá o exemplo de Números, do capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, quando aquele episódio quando Moisés ele demonstra essa atitude para com os seus irmãos. Quando nós vemos lá no capítulo
12 de Números, versículo 1 e versículo 2, diz assim, olha, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. E o versículo 3, falando ali, olha, diz assim, olha, ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro homem que havia na terra. Então, nós observamos que, mediante a situação que Moisés estava, o conflito que ele estava vivendo com os próprios irmãos, ele foi paciente e nós observamos que ele não guardou mágoa ou rancor com relação a isso. Outro exemplo é o exemplo de Jesus. Jesus manteve o autocontrole em toda a sua vida, principalmente nos últimos momentos, quando ele estava sendo julgado injustamente, ele foi caluniado, mas o que? Ele manteve a sua posição de servo, manteve a sua posição, não abriu a sua boca para criticar aqueles que estavam o julgando, aqueles que estavam fazendo aquilo com Jesus. Mas ele manteve a sua posição de mansidão. Já qual é a verdadeira mansidão? O que é ser manso? Tem muitas pessoas que aparentemente são mansos, mas no profundo a gente não conhece. São aqueles que, mesmo em meio às adversidades, são disciplinadas e capacitadas para manter a calma. Esse é um exemplo. Olha, não revidam aos maus tratos sofridos, não cedem às provocações, às pressões, não têm espaço para ressentimento. E isso não quer dizer sinal de fraqueza ou de inferioridade, porque no meio secular, ou até mesmo no meio de muitas pessoas que se dizem cristãs, que eu acho que não deveria ter, muitas pessoas veem isso como sinal de fraqueza. Ah, você é muito fraco, você é muito frágil com relação a isso, eu não suportaria isso. Mas o nosso mestre nos ensinou com relação a isso, ser manso, manso e humilde. E a mansidão, ela pressupõe o quê? A conciliação, ela sempre busca a conciliar as pessoas. No entanto, uma pessoa, quando ela demonstra essa virtude, ela sempre busca o quê? Viver em paz com as demais pessoas. Mesmo que quando elas erram, mesmo que quando elas... a virtude, ele deixa essa virtude de lado e ela erra, ela tem a humildade de voltar e reconciliar para viver em mansidão, viver uma vida tranquila com as demais pessoas. Então, para se ter uma vida tranquila, uma vida equilibrada, ela transmite uma ideia de pacificação. Onde essa pessoa chega, ela sempre procura trazer a paz, mesmo onde há conflito, ela vai trazer essa pacificação. Aí tem uma colocação para nós que diz assim, olha, se todos os crentes tivessem essa virtude, os conflitos desapareceriam dentro da igreja. O sentimento faccioso que às vezes as pessoas criam dentro da própria igreja, isso já não existiria. Por quê? Não haveria lugar para isso. Por quê? Porque a mansidão, a humildade prevaleceria, não haveria esse tipo de situação dentro da igreja. Mas o que acontece? As pessoas que buscam viver uma vida humilde, uma vida mansa, uma vida longânima, com longanimidade, essa pessoa vai progredir e essas virtudes vão a cada dia mais transparecer na sua vida, dando exemplo para aquelas demais pessoas que não vivem esse tipo de virtude. Então, onde o ser humano está, onde o homem está, sempre vai ter conflito. Mas que nós tenhamos essas virtudes para nós o quê? Gerenciarmos esse tipo de situação. E o ponto 3, o terceiro ponto, diz que para haver unidade é preciso o quê? Longanimidade. A longanimidade é uma outra virtude que capacita o crente a ser o quê? Tolerante.
é uma pessoa longânima, é uma pessoa que a própria Bíblia nos ensina, né, que o homem seja pronto para ouvir e tardio para irar-se. Em todos os momentos o homem ele esteja pronto para ouvir. Olha assim, então a longanimidade ela capacita o servo, o crente, a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar perdão àqueles que são os ofensores, aquele que vai ofender. Vamos lá. Longanimidade, o contrário daquela pessoa que é longânima, é aquele que irrita fácil, é a irritabilidade. É a pessoa agressiva, é uma pessoa ignorante, no sentido de falta de conhecimento, às vezes conhecida como a pessoa de falta de conhecimento no sentido de o quê? Da longanimidade, né? De ser uma pessoa longânima porque ele não tem conhecimento, por isso ele é ignorante com relação a isso. Mas a longanimidade é uma pessoa que está disposta pacientemente a suportar o sofrimento e os maus tratos com forte esperança de melhoria. Então, essa pessoa, ela, assim como Deus demonstra a longanimidade para com o homem peca contra Deus, continua a pecar, mas mesmo assim Deus é longânimo. Deus ele tem um propósito na vida das pessoas, que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados. Então a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então Deus é longânimo para conosco, e essa virtude ele compartilha para com o homem. Então a pessoa ela pacientemente suporta o sofrimento, os maus tratos, na expectativa de o quê? De uma melhoria. E essa virtude capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e a liberar perdão. Não é aquela pessoa que tem o estopim curto, que pisou no calo dele, pronto, acabou, daí para lá já não serve mais. Mas a pessoa longânima, muito pelo contrário. É aquela pessoa que está apta para perdoar, é aquela pessoa que está apta para estar o quê? Ela delonga esse período aí que muitas pessoas antecipam pelo ser conhecido como um estopim curto, aquela pessoa que explode por qualquer coisa. Aí a pessoa que é longânima, ela já tem uma facilidade maior para o quê? Para se comunicar, ela tem uma facilidade maior para liberar perdão. Então, a longanimidade ela é um fruto do Espírito. Tem um sentido de paciência, tolerância, é mais dos frutos do Espírito que é desenvolvido no crente. Então, o crente, servo fiel ao Senhor, ele precisa de o quê? Desenvolver esse tipo de fruto, esse tipo de virtude em sua vida. A partir da humildade, da mansidão, da longanimidade. Tem diversos outros frutos do Espírito que o crente precisa desenvolver ao longo da sua vida. Essa virtude significa tolerar pacientemente, amar a conduta dos outros. E nos tempos que nós estamos vivendo, tempos tão corridos, tempo das coisas assim tão rápidas, as pessoas não suportam mais erros, as pessoas já não estão mais tendo amor, não estão tendo mais paciência. A longanimidade é uma coisa que está rara, está difícil por causa do quê? Do estresse do dia a dia, o corre-corre. Então, isso precisa ser praticado na vida daquele que serve ao Senhor. Temos que ser pacientes na tribulação. O exercício da paciência requer a virtude do amor. Porque o amor, ele é o quê? Ele é a base de todas as ações do crente. Então, quando as pessoas falam em amor, o amor engloba todas essas virtudes, principalmente a humildade, a mansidão, a longanimidade e os demais que compõem aí o fruto do Espírito.
suportando uns aos outros. É o que a Bíblia nos adverte, né? É claro que quando nós vivemos em comunidade, quando nós vivemos em grupo, nós temos opiniões diferentes, conceitos diferentes, mas a Bíblia nos adverte para que nos momentos de conflitos, a igreja precisa suportar uns aos outros em amor. Teremos que enfrentar situações cometidas por excesso, provocações carnais, e todas essas coisas, ao longo da nossa caminhada, sempre vai existir. Isso são os fardos. E às vezes nós temos que o quê? Saber administrar, saber trabalhar da melhor forma possível para que nós possamos chegar ao nosso alvo final, que é a salvação da nossa vida. A Bíblia fala que aquele que permanecer firme e fiel até o fim será salvo. Então não é até o meio da carreira ou desistir na caminhada, mas sim aquele que permanecer até o fim. Então, nós temos que suportar uns aos outros. Nós vamos encontrar dificuldades, sim, vamos encontrar, mas nós temos que o quê? Saber administrar isso aí. E levar em consideração que nós, como crentes, seguidores de Jesus, nós temos a mente de Cristo. Nós temos que entender que, às vezes, o adversário das nossas almas, ele usa uma brecha que o nosso irmão deixou para o quê? Para colocar o plano dele em ação. Mas nós que temos a mente de Cristo devemos entender que às vezes não é o nosso irmão que está contra nós. Mas, por uma falha, por um momento, ele abriu brecha e o adversário quer entrar para lograr êxito nessa situação. Mas nós devemos, como cristãos, como aqueles que temos a mente de Cristo, saber diferenciar, discernir, para que possamos ganhar o nosso irmão e repreender toda ação do mal. E possamos viver em harmonia, porque a estratégia do adversário das nossas almas é colocar um irmão contra o outro. Mas no nome de Jesus, nós como crentes, servidores de Jesus, aqueles que têm conhecimento, têm discernimento, nós vamos lutar e batalhar e viver em harmonia a todo instante e aguardando a volta de Jesus. Olha, o perdão como premissa do amor. O perdão é algo essencial na vida de todo o cristão. É algo que é um atributo divino, é algo que Deus nos dá, né? O amor, e que Deus compartilha com o homem. É o fruto principal do Espírito. E essa virtude nos leva a tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Dessa forma, a tolerância entre os irmãos em Cristo tem que ser mútua. A Bíblia fala que nós devemos perdoar uns aos outros e ser perdoado, liberar perdão. Com isso, haverá unidade na igreja. Então, nós precisamos de liberar perdão, precisamos de pedir perdão em todos os instantes das nossas vidas. Por vivermos em grupo, temos diversas opiniões diferentes, mas não quer dizer que a gente tem que saber reconhecer a opinião, saber reconhecer, respeitar a opinião do nosso irmão e fazer de tudo para que possamos viver o quê? Em harmonia, em amor, para que possamos alcançar o perdão do irmão e alcançar também o perdão de Deus. Porque se eu quero o perdão de Deus, eu preciso também liberar perdão, eu preciso pedir perdão ao meu irmão, para que possamos viver em harmonia, porque esse é o propósito que Deus quer para as nossas vidas. E para nós concluirmos a nossa aula, nós vimos que Paulo ele convida os crentes para viver de uma forma digna, uma forma perfeita na comunhão, em unidade. E ele mostrou algumas da receita aí para viver uma vida em harmonia. Ele lança aí algumas virtudes, que é a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, né? Você pode gerenciar os conflitos, os problemas, e a longanimidade, que fala de o quê? Suportar os erros alheios. Nós devemos viver suportando uns aos outros. E
Quando os crentes vivem essas virtudes, vivem nessas dimensões, o que vai acontecer? O nome de Cristo é glorificado através da vida da igreja. Porque a igreja vai demonstrar harmonia, vai demonstrar amor, carinho, e as pessoas vão glorificar a Deus pela igreja. Essa é a nossa lição, a lição de número 11. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Na próxima aula, nós teremos a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Nós estaremos estudando aí já no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Que Deus possa nos abençoar de uma forma maravilhosa. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus assim nos conceder e nos permitir. Deus abençoe a todos. Um abraço.